Fala galera, graça e paz. Meditando na palavra de Deus nessa manhã, me veio uma forte reflexão que eu queria compartilhar com vocês, que fala sobre os nossos sentimentos e os nossos desejos. E o nosso texto base, a nossa leitura de hoje, ela vai começar em Jeremias capítulo 17, versos 9, que diz assim: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo, ou quem o conhecerá? Está em outras versões. E eu quero começar dizendo assim que é muito difícil a gente lidar com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com os nossos desejos, né? Mas a gente não pode fingir que não está acontecendo, que a gente não está sentindo, que não está passando, entendeu? Por quê? Porque se a gente fingir, a gente não encarar essa situação de frente e ver a realidade mesmo, a gente vai estar dando vazão para que os nossos sentimentos, os nossos desejos, eles tomem o rumo da nossa vida. E não é isso que deve acontecer. A gente não vai parar de sentir, a gente vai continuar sentindo. Só que não procurar entender, não procurar equilibrar essa questão, a gente vai estar dando a nossa vida entregando nas mãos dos nossos sentimentos. E quantos arrependimentos a gente não pode evitar se a gente não souber lidar com essa situação? Pergunta para as pessoas quantas, se não tivesse uma máquina do tempo, não voltariam atrás para fazer diferente o que fizeram no passado, ou para até mesmo não fazer, né? Quantos corações a gente poderia deixar de machucar, até o nosso próprio coração? Quantas mortes não poderiam ser evitadas por conta de dar vazão aos desejos, dar vazão à emoção? E a palavra de Deus nessa manhã, ela quer nos ensinar a ter o equilíbrio, a ter domínio sobre essa situação, para poder viver com uma qualidade de vida melhor, para poder viver o propósito mediante essa situação. E no versículo 10, Deus ele responde a própria pergunta que ele fez no versículo 9, quer dizer, quem poderá conhecer, quem poderá entender? No versículo 10 diz assim: Eu, o Senhor, sondo o coração e provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Segundo o fruto das suas ações. Essa palavra, ela fala forte comigo. Por quê? Porque o pensamento, ele se transforma em ação mais tarde. Existe uma expressão muito utilizada que a gente costuma dizer assim quando fala algo que machuca alguém ou fala algo muito rápido. Eu fiz sem pensar, eu falei sem pensar, fui no calor do momento. Cara, é quase impossível a gente dizer, fazer algo sem pensar, porque existem estímulos do nosso corpo, sim, existem estímulos de defesa, como que quando você encosta o braço numa panela de pressão e rapidamente ele tira, você não pensou, você agiu por impulso. Existem impulsos, sim, que são impulsos de defesas, mas dizer sem pensar, posso usar a expressão impossível, entendeu? É uma coisa assim que não tem lógica. Você falou no calor do momento, você se sentiu machucado e você quis, na mesma intensidade, responder aquilo que te molestou, que te afligiu, mas você não falou sem pensar. Não adianta colocar responsabilidade em outra pessoa ou na ocasião, mas você pensou sim antes de falar. E é justamente isso, essa autossabotagem que a palavra de Deus ela quer evitar, porque Deus diz assim, olha, você não conhece, o coração ele é corrupto, ele é enganoso, mas eu conheço o coração e eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo o fruto das suas ações. Os seus pensamentos mais tarde eles vão se tornar em ações. Não adianta se esconder, não adianta fingir que não está acontecendo. Ele está acontecendo e vai acontecer. Por quê? Deus nos deu um coração. Nós somos seres com sentimentos, nós somos seres com consciência. Nós sempre vamos sentir alguma coisa. Seja físico, seja emocional, seja psicológico, seja espiritual, nós sempre vamos sentir. E é justamente sobre o equilíbrio do sentimento que Jesus ele quer falar conosco nessa manhã. Eu quero continuar lendo um texto que fala que Jesus ele fala no livro de Provérbios, capítulo 23, verso 26. Filho meu, dai-me o teu coração, que os teus olhos contemplem os meus caminhos. O que a palavra de Deus está querendo nos dizer sobre isso? Deus está pedindo o nosso coração. Por quê? Porque nós fomos criados por Ele, mas por causa da natureza do pecado nós fomos corrompidos, então nós precisamos voltar para a mão do fabricante para ser reparado. Deus ele precisa reparar o nosso coração, precisa alinhar os nossos sentimentos de acordo com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, para que a gente chegue nessa plenitude, para que os nossos sentimentos não nos corrompam, não nos destruam, pelo contrário,
mas para que a gente possa viver uma plenitude de sentimento de acordo com a vontade de Deus e possa assim ser feliz, possa encontrar literalmente o equilíbrio emocional, ser tratado por Deus, ser curado por Deus e ser feliz dessa forma. Então Deus está pedindo o nosso coração. Então eu vou parar de sentir. Não, você não vai ver um ser, você não vai se transformar num ser sem sentimentos, vai se transformar num robô. Pelo contrário, Deus ele vai estabilizar os seus sentimentos, ele vai te ensinar a tirar o melhor dos seus sentimentos, a se tornar o melhor de você mesmo. Você ser feliz, você ser pleno, você ser completo, você ser curado. Nós precisamos ser curados em nossos sentimentos, pelos traumas que já tivemos, pelas maldições hereditárias que deixaram traços nos nossos sentimentos, no nosso caráter. Nós precisamos ser curados, nós precisamos voltar para a mão do fabricante para que a gente possa viver o melhor. Você não vai deixar de sentir desejo, você não vai deixar de sentir raiva, você não vai deixar de sentir tristeza. Pelo contrário, esses sentimentos ao longo da vida, eles vão sendo aprimorados na presença de Deus, entendeu? Deus ele vai te mostrar o equilíbrio entre tudo. Você não vai deixar de sentir raiva. A raiva não é de Deus. Sentir raiva é humano, é normal. Agora, quando ele se transforma em ira, e a ira dá luz ao ódio, aí as coisas se complicam. Mas Deus ele quer o nosso sentimento. O primeiro pedido que ele faz para que isso seja estabilizado, para que ele diga, olha, eu sondo o que tem no teu coração e eu quero mudar isso, eu quero transformar isso. Me dá teu coração que eu vou te mostrar o que você pode obter dele, obter o melhor dele. Por quê? Porque a palavra de Deus ela fala, no livro de 2 Timóteo 2,22, fala, fugir pois das paixões da mocidade, diz a palavra de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que não adianta a gente fugir dos nossos sentimentos. Nós vamos reagir ao interagir com o mundo ao nosso redor. Uma das coisas é quando a gente está gostando de alguém. Deus ele não quer que a gente goste. Não é que ele não quer que a gente goste. Pelo contrário, gostar de alguém, se apaixonar por alguém é de Deus. O que não é de Deus é viver de forma desenfreada, é viver as famosas paixões, que são aquelas que fazem a gente tocar fogo no mundo. E depois que o fogo de palha acaba, vem as consequências. Deus, nosso Deus, ele é um Deus de compromisso. Ele quer que a gente viva assim uma história de amor, que a gente viva uma história de sentimento, mas com equilíbrio. É isso que ele quer. Ele quer nos tornar equilibrados para que a gente possa tirar o melhor. Deus, ele cria homens. A gente vive usando a expressão, minha mãe criou um homem, não foi moleque. Minha mãe criou foi uma mulher, não foi uma moleque. E é assim o nosso Deus. Deus ele cria homens com caráter lapidado, para assumir mais tarde responsabilidade, família. Só que existe um caminho todo para esse, um processo. E o nosso desequilíbrio emocional ele não pode tomar frente da nossa vida, senão ele acaba literalmente com o propósito de Deus. E Deus ele quer nos privar disso. Limites é uma imposição, não para prisão, mas para proteção. Quando eu coloco um cadeado na minha bicicleta, eu não estou prendendo ela. Pelo contrário, eu estou guardando ela de que arranja um outro dono. Eu estou impondo um limite ali para a proteção daquilo que é meu. E assim é o nosso Deus, quando ele estabelece esses limites para nos dar um caminho melhor. Fugir das paixões da mocidade é aquele relacionamento desenfreado. É quando o seu namoro ele excede aquele limite que é devido. Para tudo existe um tempo e um propósito. E Deus ele estabelece esses limites para a proteção. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, fala para a gente fugir da imoralidade sexual. E esse é um dos assuntos que hoje em dia, mais do que nunca, ele está extremamente exposto aí. Hoje em dia as crianças elas têm acesso a material pornográfico assim, E isso tem de fato criado não traumas, mas tem antecipado muitas coisas na vida da pessoa. E quando a palavra de Deus ela fala que para tudo existe um tempo e um propósito, antecipar algumas coisas trazem consequências terríveis. As pessoas terem contato com algo que ainda não é do tempo delas. Entendeu? Quando a gente tem contato com algo que ainda não é do nosso tempo, ainda não está no nosso tempo emocional, psicológico e físico para isso, causa traumas e problemas terríveis que Deus ele quer evitar. Para tudo existe um tempo. Existe um tempo em que Deus ele vai tratar o nosso caráter para lidar com relacionamentos, para lidar com as nossas emoções, para lidar com os nossos impulsos, para que isso gere um caráter maduro para a gente possa chegar nessa parte aí, imoralidade sexual. Não é que o sexo não seja de Deus, pelo contrário, é algo de Deus, mas guardado para um tempo na nossa vida. É muito comum despertar em nós o desejo sexual e a vontade de ver a intimidade de outra pessoa.
entendeu? Dispor o nosso corpo nu e ver outra pessoa nu é muito comum quando chega o tempo. Porém, existe um tempo disso para Deus na nossa vida. Existe um limite e existe uma responsabilidade para viver esse tempo também. É isso que Deus ele quer estabilizar. Quando ele fala que a gente deve fugir da imoralidade sexual, é o tempo de hoje em dia a gente sair daqueles grupinhos de WhatsApp que não estão edificando a nossa vida. Então não adianta a gente ficar alimentando os nossos desejos, vendo, ouvindo e participando de conversas desse tipo que não vão nos levar a nada. Pelo contrário, os nossos pensamentos vão se transformar em ações desenfreadas e com elas vêm as consequências. Fugir da imoralidade sexual quer dizer também quando você está naquele namoro que já foi abençoado por Deus, pelos pastores, liberado pelos pais, mas aí a gente começa a ter momentos que vão nos dar a oportunidade de exceder os limites impostos do que deveria ser um namoro santo. E a gente sabe onde isso vai levar. Em primeiro lugar, não vai agradar a Deus. Em segundo lugar, vai trazer consequências terríveis, porque nesse momento nós estávamos sendo moldados, tá? Esse namoro para nos levar a um casamento abençoado, ele vai nos levar a uma família desestruturada, ao início de uma família sem estrutura, o que pode levar ao fim dela antes mesmo de chegar no meio. Então Deus ele quer nos privar de tudo isso quando ele fala: meu filho, me entrega o teu coração, deixa eu trabalhar nos teus sentimentos, deixa eu trabalhar no teu caráter, deixa eu trabalhar nos teus impulsos. Porque aqui, ó, nessa veia, não corre óleo ungido, é sangue e é quente. Então Deus ele quer estabelecer um limite, ele quer estabelecer um limite para que a gente chegue nessa plenitude, para que você viva saudável emocionalmente, psicologicamente, fisicamente e espiritualmente. A igreja, ela trabalha assim, ela forma casais muito jovens, casando com 19, com 18, até alguns com menos. Muitos casais se unem logo, querem casar logo por conta justamente do sexo, por sua fragilidade, né? E a palavra de Deus ela fala que é melhor casado que viver abrasado. Porém, antes disso, tem que ser trabalhado esse lado emocional, psicológico, para assumir esse tipo de vida, esse tipo de postura, né? Muitas coisas na nossa vida é somente a prática. Porém, é justamente antes de chegar à prática, a gente tem que entender o tempo das coisas na nossa vida. Se a gente está preparado, se é isso que a gente quer, se a gente vai arcar com as consequências das decisões que a gente tomou. Não adianta jogar a responsabilidade para outra pessoa. A responsabilidade é nossa. Deus ele cria pessoas maduras para tomar decisões maduras, para arcar com as consequências dessas decisões. O melhor do ser humano, Deus ele quer extrair. Deus ele quer a gente nos fazer viver o melhor. E começa por aí, pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos. Eu não consigo. Em primeiro lugar, hoje em dia a gente tem acesso a material pornográfico pela internet, muito fácil, que alimenta, posso dizer, a força da nossa carne, dos nossos sentidos se aguçam para esse lado. Procura não ficar sozinho. Você que é músico, que tem alguma função na igreja, procura te dedicar à obra de Deus, porque o papel do solteiro é esse que diz a palavra de Deus, é cuidar das coisas do Senhor. Te dedica mais, você que tem um talento, que é músico, que desenha, que compõe, que escreve, que dança, investe naquilo que te faz bem, investe no teu talento. Procura ocupar a tua mente com coisas que não te levem justamente ao gatilho, aquele momento sozinho que você vai cair no material pornográfico, que você vai cair na carência de acabar tendo uma relação prematura com alguém de que você não gosta, só simplesmente porque você estava se sentindo carente. Fugir da imoralidade sexual, entendeu? Procura te aprofundar na palavra de Deus, procura orar. Tem momento na vida que realmente nossa carne está pegando fogo, se transformando em Super Saiyajin fase 5, em que você não sabe o que fazer, vai para os pés do Senhor, vai chorar. Chora, se humilha nos pés do Senhor. Deus ele nunca vai nos impedir de sentir nada, só que quando você começa a entregar o seu coração nas mãos de Deus e deixando ele ser transformado e seus sentimentos serem transformados, serem curados, aquela paz que excede todo o entendimento, ela vai começar a fazer parte da sua vida. Os seus sentimentos eles vão ser estabilizados, você vai chegar numa plenitude, num nível emocional padrão que Deus ele quer para a sua vida nesse momento. Deus ele está formando homens e mulheres de compromisso, que sabem o que querem da vida, que sabem o que querem do futuro, que sabem o que querem para fazer escolhas maduras, para poder viver o melhor. Em Marcos capítulo 7, versículos 21 ao 23, diz assim, livro de Marcos capítulo 7, versículos 21 ao 23.
Porque dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Por isso que Deus ele quer o nosso coração e pensa, olha, está quebrado, precisa consertar, precisa ser restituído, precisa ser restaurado. Deus ele quer nos curar do que o pecado ele fez em nós. Em Provérbios capítulo 4, versos 23, diz assim, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Vou repetir mais uma vez, guardar o coração e entregá-lo a Deus não é parar de sentir, mas é você entender que existe uma limitação em você, que você não consegue dominar. Você precisa da ajuda de Deus para isso, você precisa que Ele trabalhe no seu coração, que Ele trabalhe nos seus sentimentos, que Ele trabalhe nesses impulsos, te ensine os limites, te dê a força necessária para que você possa vencê-los. De nós mesmos a gente não pode nada. Nós precisamos ser curados. E para finalizar, eu quero compartilhar com vocês Salmo 119, 9. No livro de Salmos, capítulo 119, versos 9, diz assim, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. O que o salmista Davi quis dizer nessa passagem? Como nós podemos conservar o nosso caminho reto e puro? É seguindo o padrão de vida que Deus ele quer para a gente na nossa mocidade. Não é nos privar, é nos proteger. Não é deixar de viver, é viver com limites, com responsabilidade, com estabilidade emocional, física, psicológica, espiritual. Quando a palavra de Deus ela fala, lembra-te, jovem, do teu Criador nos dias da tua mocidade, ela não está falando só do jovem. E muito menos não está falando só para você se lembrar, Deus existe. Ele está falando para você entender que a partir dali, Deus ele quer escrever uma história extraordinária na tua vida, dos teus sentimentos. E através de você, outras pessoas que não têm uma máquina do tempo para voltar ao passado, para consertar seus erros, que vivem com as consequências dele e com os arrependimentos no coração. Deus ele quer te curar, escrever uma nova história e através de você fazer isso com outras pessoas que talvez não tiveram a oportunidade ou tiveram e não aproveitaram. Ainda é tempo. O que Deus ele quis falar para você hoje é que teu coração é enganoso, corrupto, mas ele conhece, ele sabe das tuas fraquezas, ele sabe dos teus limites. E quando ele pede para que você entregue nas mãos dele, é porque ele quer trabalhar isso em você. Ele quer participar do pior e do melhor da tua vida, dos altos e baixos dos teus sentimentos, junto com você, te mostrar que você não está só e te mostrar que ele pode te ajudar a passar por isso da melhor forma possível. Ele pede para você fugir das paixões irresponsáveis da mocidade. Quando ele fala da mocidade, eu não estou falando em questão de idade, eu estou falando em questão emocional também, porque tem muito maduro, por aí que se considera homem, que é mais irresponsável que muito jovem que eu conheço, que precisa ser transformado no seu caráter também. Ele quer que você fuja da imoralidade sexual. Mesmo que você seja casado, tem muito casado que eu conheço, que eu sei que é preso na pornografia, entendeu? Precisa ser transformado na sua mente, no seu coração, para se satisfazer somente com a sua esposa ou com seu esposo. Tem que se redescobrir. Existem coisas no seu caráter e no seu coração que precisam ser trabalhados ainda, para poder usufruir do melhor do relacionamento íntimo, o melhor do sexo com seu esposo e com a sua esposa, de forma saudável. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Não é esconder os seus sentimentos, não é fingir que não está acontecendo, mas é guardar de que ele seja influenciado pelas coisas de fora. É hora da gente focar os nossos sentimentos em Deus, para que Ele nos cure, para que Ele nos dê o livramento necessário, para que Ele guie os nossos sentimentos, nossos pensamentos e os nossos desejos físicos, para que Ele nos mostre o melhor momento de escapar. Quando Ele fala fugir, Ele não está dizendo, olha, você tem que encarar, você vai vencer. Não, tem que bater de frente que você vai vencer. Ele está falando fugir mesmo, procurar não fazer. Eu sei que se eu ficar sozinho, então não fique sozinho. Vai fazer um esporte, vai estudar, vai aprimorar, vai fazer alguma coisa que ocupe a tua mente, que não dê espaço para o diabo. Não dê lugar ao diabo, diz a palavra de Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós, mas tem coisas que não dá para resistir. A gente não consegue, então é melhor não dar lugar do que dar lugar e tentar resistir depois e não conseguir.
E por último, como é que você pode viver uma vida saudável? Observando a palavra de Deus e obedecendo ela. É isso que Deus quer falar conosco nessa manhã. Foi isso que Ele falou comigo nessa manhã. Eu, por mim mesmo, não tenho força qualquer para lidar com os meus muitos sentimentos, meus impulsos, que são maiores do que eu. O bem que eu quero fazer, se eu não faço, mais o mal que até gente meu vivo fazendo, quer dizer, é o impulso. E Deus Ele quer trabalhar isso na nossa vida e fazer que a gente viva o melhor período da nossa vida, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, na nossa vida espiritual com Ele, em tudo. Deus Ele quer nos estabilizar, Deus Ele quer nos curar e quer nos dar o melhor, com certeza. Então que essa palavra ela possa preencher o teu coração nesse momento, que você possa achar em Deus a cura, porque isso que Ele está te ofertando, Ele está te oferecendo através dessa mensagem, achar a cura. Ache na palavra de Deus a estabilidade dos teus sentimentos, que Ele gere em você bons pensamentos para que se transforme em boas atitudes e faça você viver o propósito dele de forma feliz e equilibrada. Seja curado em nome de Jesus.